Sentindo falta do nosso pastor e a diretora, eles foram em Serra Talhada, o pastor Johnny foi casar o sobrinho dele e a Elisângela casar a sobrinha dela. E os dois formaram um só. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, o que Deus colocou em meu coração, vamos deixar o Espírito guiar, se vai ser ensino, se vai ser ministração, deixa o Espírito falar conosco. O que Deus colocou no meu coração foi um tema maravilhoso e quando Ele me deu, me regozijei de alegria. Porque aquilo que recebemos da parte dele, sabemos que vai transformar as nossas vidas, amém, amados? E o tema de hoje é: em Cristo tudo se fez novo, aleluia. Você está em Cristo? Amado, se em Cristo tudo se fez novo em nossas vidas, devemos andar exalando e mostrando aquilo que foi feito novo, amém? As coisas velhas já passaram, nós vamos estar baseando essa ministração em cima de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diz que as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram todas novas. Diga comigo, todas. Então se fizeram todas novas. Então aquele que está em Cristo. Então nós devemos entender que a mudança veio no Espírito recriado, uma vez que reconhecemos a morte de Cristo, morte de cruz. Por o sangue dele somos redimidos todo o nosso pecado e nele agora fomos justificados. Então hoje nós não somos mais pecador por natureza, mas hoje nós fomos justificados em Cristo Jesus. Então nós só vamos entender aquilo que Deus tem para nós como nova criatura, se entendermos a mudança que tivermos dentro. Amém? Então eu e você não é mais pecador. Ah, mas eu peco, sim. Eu e você pecar não diz que aquilo que Jesus fez na cruz foi em vão. Ou se eu pecar, eu não estou mais na posição de nova criatura. Não. Se eu e você pecar, temos um advogado fiel e justo que está com o Pai, Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que por causa dele fomos redimidos. Amém? Então, baseado nisso aí, a gente vai entender que aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Então, as coisas velhas já passaram, vai ter algo que vai ser no Espírito recriado. Eu e você temos um Espírito recriado em Cristo Jesus. Então vai ser, muitas coisas eu vou falar aqui, vai ser coisas do Espírito recriado, que vai ser exalado. E outras coisas vai ser daquilo que Cristo fez em manifestação do poder dele em nós. Amém? Então muitas coisas vai ser porque eu estou com o Espírito recriado em Cristo, eu decido exalar o fruto. Digo, o fruto vem de mim. Mais uma vez, o fruto vem de mim. Mas a manifestação vem do Pai. Então muitas coisas que quem está em Cristo, nova criatura é, muitas coisas vai ser exalada de mim e de você. Porque hoje temos um Espírito recriado em Cristo Jesus. Então podemos exalar agora o fruto do Espírito recriado nele. Então a gente vai entender que muitas coisas que as pessoas vão ver em nós, sabendo que nós somos uma nova criatura, pelo aquilo que vamos estar demonstrando no dia a dia, amém? Pelo Espírito recriado. E também vamos entender que muitas coisas vão se manifestar em nossas vidas, e as pessoas vão ver e dizer, rapaz, só pode ser Deus. Porque o homem nenhum tem condições de fazer essas coisas. Então a mesma coisa, a gente vai estar mostrando o fruto, evidenciando que somos uma nova criatura em Cristo, e vamos também estar manifestando o poder de Deus e as pessoas poderem enxergar nas duas partes, tanto o fruto evidenciado, saber que foi moldado, como a manifestação de Deus na nossa vida, e as pessoas dizem, rapaz, só podia ser Deus. Você está me entendendo? Amém? A gente vai entender que aquele que está em Cristo, amado, esquece as coisas para trás. E começando, eu queria começar com os discípulos, para a gente entender que a gente, quando tem Cristo em nós agora, não tem mais profissão, não tem mais, eu vou trazer um equilíbrio, não tem mais as minhas coisas, os meus desejos, aquilo que eu pensava. Eu vou trazer um equilíbrio, tudo isso pode se acontecer, mas quando estamos em Cristo, agora é a vontade dele em nós, amém? Quando Jesus escolhe aqui os discípulos, a gente quando fala de Pedro, né, que sempre é Pedro, a gente vai lembrar de Pedro em várias situações. Pedro andou sobre as águas, Pedro negou Jesus, Pedro isso, Pedro aquilo, mas podemos lembrar de Pedro, quando ele foi restaurado por Cristo, quando ele entendeu a morte e cruz de Jesus, ele quando foi ser crucificado por amor de Cristo, por pregar o Evangelho, não vivendo mais a vontade dele, não sendo mais um pescador, mas fazendo a vontade do Pai, ele olha agora e diz, não me crucifique igual a Jesus, porque eu não sou digno, me crucifica agora de cabeça para baixo.
E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, morreu por causa de Jesus Cristo. Quando eu digo por causa de Jesus Cristo, não é que a culpa era de Jesus, mas é que ele entendeu que nada mais importava. O que mais importa na minha vida e a tua é a saúde, é ou não é? Trazendo para a terra. Uma pessoa doente pode ter o dia que tiver, você fica ali, ai meu Deus, oi, oi, oi. E nada está animado para você. Então imagina a vida, perder a vida por amor a Cristo. Então quando eu e você entende que agora somos nova criatura em Cristo, existe um poder dentro de nós agora, que renovando a minha mente pela palavra, entendemos que nós não somos mais de nós mesmos. Você está me entendendo? Então Pedro agora diz, eu não sou mais digno. Aquele Pedro que negou Jesus. O pastor já falou até sobre isso hoje de manhã. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus. É o que lá na frente, entende, amado? Não importa a trajetória que eu e você esteja fazendo. O que importa é que o final esteja como Pedro. Nada mais importa. Até a própria vida não importa mais. Pedro teve ao longo de sua caminhada muitas coisas. Mas quando chegou a hora foi que ele disse, me crucifique igual a Jesus não, porque eu não sou digno. Mas me crucifica de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado e morreu morte de cruz, com a cruz de cabeça para baixo. Um dos discípulos. Se me perguntarmos aqui, os discípulos foram chamados, e várias profissões tinham. Temos André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Todos esses homens aqui são discípulos de Jesus, e todos eles tinham algo em comum, a profissão deles. A profissão deles era pescadores. Amém? Só que se a gente for olhar aqui, a gente não diz, Pedro, Tiago, os discípulos, Jesus nos chama os pescadores. Não, Jesus chama os meus discípulos. Eu e você, não importa a profissão que temos, não importa o que estamos fazendo aqui, o que eu e você tem que ter em nosso coração é, as coisas velhas já passaram. Aquilo que tinha como primazia, como tinha como prioridade, hoje não tem mais essa serventia porque conhecemos Cristo. A minha prioridade tem que ser a prioridade de Cristo. Aquilo que é prioridade para Cristo é a minha prioridade. Esses homens aqui deixaram tudo, aleluia. 50% desses homens aqui eram pescadores, mas vamos ler aqui a profissão dos outros. Eles deixaram o que eles faziam porque eles entenderam o chamado. Jesus o comissionou para caminhar com ele. Jesus nos comissionou aqui na terra para fazer a vontade dele e pregar o evangelho a toda criatura. É eu e você, somos nós, sou eu e você, que temos o Espírito Santo dentro, que vai nos ajudar nessa caminhada. Antigamente não podia, porque eu era uma velha criatura, não podia ter Espírito Santo dentro. Eu não podia ser influenciado pelo Espírito. Hoje eu e você somos uma nova criatura, estamos na posição de Cristo. Aquilo que Cristo fazia aqui na terra, somos nós que devemos fazer. Aleluia. Nós temos que entender, colocar na nossa mente. Por isso que eu falei na outra quinta-feira que eu ministrei aqui, eu falei que o diabo, ele trava na nossa mente para enganar aquilo que somos. Se ele ganhar a nossa mente, ele ganhou o nosso corpo. Como eu dei o exemplo da outra vez, se ele ganhar a minha mente, eu não vou para a igreja não, meu corpo vai ficar em casa. Mas se eu renovar a mente, rapaz, eu vou para a igreja hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Ou seja, a minha mente renovada pela palavra, eu vou pegar meu corpinho e vou levá-lo para a igreja. Por isso que nós aprendemos no verbo assim que chega, que nós somos ser trinos. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Você não está olhando para esse magrinho aqui. Aleluia, pela fé. Você está olhando para casa. O eu verdadeiro que foi criado por Cristo é o Espírito. O Espírito está pronto, mas a nossa mente tem que ser renovada pela palavra, para entendermos que as coisas que diziam, eu vou ficar em casa, isso aqui não funciona, ficou para trás. Hoje aí você tem que caminhar para a verdade da palavra, para aquilo a qual Cristo nos chamou. Aleluia. Não podemos entrar num culto como esse e dizer, rapaz, cumpri a tabela, chegou o domingo, está tudo certo. Não, é para dizer, ao entrar aqui eu vou ser transformado e transformar a vida de pessoas. Porque o Espírito Santo está dentro de mim. Deixa eu ver se eu vejo algum rosto novo aqui. Rapaz, deixa eu ver, eita fulano, opa, seja bem-vindo. Amado, existe um poder disponível dentro de nós. Se aí você não renovar a mente, a gente não vai entender isso. E vai andar de qualquer jeito. Como eu falei da última vez, uma dor de cabeça, remédio. Rapaz, uma coceirinha, remédio. Rapaz, uma dor, remédio. Ou seja, esquece de orar. Não, pai, eu vou orar. Mesmo que não passe, eu vou tomar um remédio mais crendo que é o Senhor que está me curando. Aí vamos começando a crescer, amado. As coisas velhas já passaram. Nós não conhecíamos isso. Aleluia. Eu sabia lá que orar curava? Eu não sabia. Porque era coisa velha. Mas quando se fez novo, eu digo, opa, em Cristo agora eu posso. Amém?
Mateus era um publicano, colhedor de impostos. Tomé era o quê? Um pedreiro, amado. Tem pedreiro aqui? Glória a Deus, um ali. Glória a Deus, era uma profissão. Só que ninguém lembra de Tomé, Tomé o pedreiro. Não lembro, lembro o discípulo. Aleluia. Porque as coisas velhas ficaram. Eu quero trazer um equilíbrio aqui. Eu não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar. Ou você tem que parar de estudar. Ou você não tem uma profissão. Não estou dizendo isso. Me entenda. Eu estou dizendo que isso aí que você vai almejar é lícito sim, precisamos sim. Mas que venhamos exalar o que somos hoje. Tomé não exalou, sou pedreiro. Esses nomes que eu li aqui, 1 Tiago, João, Filipe, não exalou, eu sou pescador. Exalaram os discípulos de Jesus. Aqueles que fizeram coisas que Jesus fez. E maiores fizeram. Jesus, na época, ele não curou com a sombra, mas Pedro curou com a sombra. Amém? Não é que Jesus não podia curar, mas eles coisas maiores faziam. Por quê? Porque tudo que eles fizeram foi no nome de Jesus. Amém? Simão, o Zelote, ele fazia parte de um grupo político. Vou perguntar se tem político aqui não, amém? Aleluia. Judas, filho de Tiago, era um fazendeiro. Aleluia. E Judas Iscariotes era um pescador e empresário. Mas olha só quantas coisas distintas. Empresário, fazendeiro, pedreiro. Mas essas pessoas aqui não foram conhecidos por essas coisas. Não foram conhecidos por as profissões dele. Esses discípulos aqui foram conhecidos como os primeiros 12 apóstolos, apóstolos do Cordeiro, para anunciar a palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui por causa desses primeiros 12. Amém? Então eu e você tem que entender se as coisas velhas já passaram e esses fizeram todas novas, a gente tem que trazer a nossa vida para a palavra. Aleluia. Trazer a nossa vida para a palavra. Não as coisas do mundo para a nossa vida. Porque aquilo que nos alimentamos é aquilo que nos torna forte. Se eu me alimento das coisas que um dia fez parte da minha vida, eu gostava de um forrozinho, rapaz. Eu gostava disso, menino, uma cervejinha gelada nesse calor, meu Deus. E aí é coisas velhas. Mas isso não faz mais parte da nossa natureza. O que vai reger a nossa vida é, rapaz, hoje é culto, glória a Deus. Quantas horas, a hora hoje não passa. É isso que tem que reger a nossa vida. É isso que tem que nos motivar, porque o Espírito recriado nele anela por essas coisas. Quando estávamos no mundo, não sei você, mas eu bebia, fazia um monte de coisa que não prestava. E na hora da farra era tudo bom, no outro dia era vomitando, ressaca, hospital, uma angústia, tristeza pelo que tinha feito a noite anterior. E aquele vazio continuava. Aí dizia, era bom uma cerveja para curar a ressaca. Ou seja, o vazio continuava. Aí vinha mais uma vez e fazia para preencher um vazio que só Deus preenche. A árvore, quando é tirada da terra, ela morre, a sua fonte de vida. Um peixe, quando é tirado da água, ele morre, que é a sua fonte de vida. Eu e você, a nossa fonte de vida é Jesus Cristo. As pessoas estão fora da fonte, eu e você é que tem que mostrar o caminho a essas pessoas. Não podemos agir como a nova criatura. Olhar só para mim, eu quero nem saber, eu quero saber de mim. Não, isso aí é nova criatura, isso aí é a antiga criatura. A nova criatura é, qual é a prioridade de Cristo? Aí a prioridade de Cristo, lá em João 3:16, diz que ele morreu para mim, por mim e por você. Só que por toda a humanidade aí fora. Eu e você já entendeu isso e estamos aqui. Só que agora ele nos comissiona a fazer a mesma coisa. Aquele que um dia pregou para você, que disse, olha, para você tem jeito. Olha, Jesus morreu por você. Aquele que um dia fez isso para mim. Aquela que um dia fez isso para você. Aí agora Deus diz, sabe o que? Ei, agora você vai e faça discípulo. Aleluia. Isso é da nova criatura. Por isso que o religioso não entende. Podemos ver lá em João capítulo 3, versículo 3, quando é encontrado com Nicodemos, o que é que ele faz? Um conhecedor da lei vem na madrugada caladinho perto de Jesus e diz, ô mestre, vem cá mestre, como é esse negócio de nascer de novo? Por quê? Porque ele estava olhando para o natural. O mundo aí fora não sabe o que é isso, meu amado. O mundo aí fora não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é Cristo, não sabe o que é céu, não sabe o que é inferno. Para eles é tudo normal, é essa vida aqui, um dia morrer e acabou. Nicodemos era um conhecedor da lei, um fariseu conhecedor da lei. Ele disse, Jesus, ô mestre, como pode ser um homem nascer de novo? E Jesus explica, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, amado. Por isso que nós somos um Espírito, fomos nascidos da carne, ó, lá atrás, aí fomos recriados agora em Cristo no Espírito. Aí, sabe o que ele diz? Aí é onde está a manifestação. Eu falei de duas formas de mostrar que somos nascidos de novo.
Duas formas. Aí agora vem a manifestação. Aí sabe o que Nicodemos diz? Está lá em João capítulo 3, versículo 3 a 5. Aí no 5 ele diz bem assim: Mestre, eu sei que o Senhor é de Deus. Eu sei que você é de Deus, porque só essas manifestações só podem vir do próprio Deus. Aleluia. Na minha vida e na tua vida vai ter coisas que quando a gente for manifestar, as pessoas vão dizer: rapaz, só pode ter sido Deus. Rapaz, um paralítico andando. Esse dia eu estava vendo uma ministração e tinha uma menininha lá com a perna menor e sem tocar na perna, sem nada, e aquele homem orou e a perna cresceu. Só que o mundo olhou e disse: sabe o quê? Isso é mentira, isso é um charlatão. Sabe por quê, amado? Porque o mundo não sabe que existe isso. O mundo não sabe que existe isso. Eu certa vez ministrei em Buíque, abre parênteses, e eu tinha visto isso acontecer, e eu digo: rapaz, e cheguei lá, eu fiz como o ministro estava fazendo, mandei a pessoa sentar, e a pessoa sentou lá, e todo mundo vendo, não foi triscado mão, não foi nada, e o pé da pessoa foi do mesmo jeito, amado, para o lugar. Amado, esse poder está dentro de você. Esse poder está disponível para você. Quando você começar a agir dessa forma e agir dessa forma, as pessoas vão dizer: rapaz, não tem como me fazer isso, não tem como Douglas fazer isso, só pode ser Deus. Aí vai dizer: rapaz, é porque ele hoje está em Cristo, porque se fosse antes ele tinha morrido, se fosse antes eu não estava aqui, mas porque eu estou em Cristo as coisas velhas já passaram, e agora eu posso nele todas as coisas. Aleluia. Nós vamos entender, amado, que as pessoas, o mundo está precisando de um socorro. Como nós dizemos, o socorro vem de quê? O socorro vem do Senhor. As pessoas aí fora não vão entrar na igreja não, amado. Quem fez escola de ministro aqui sabe. Tem uma aula lá que mostra a porcentagem das pessoas se convertendo, amado. E vai diminuindo quando vai ficando mais velha, a porcentagem é mínima. E mostra também a porcentagem das pessoas que vão sozinhas para a igreja, não vem não. É bem pequenininho, mano. Por quê? Porque as pessoas não querem vir para a igreja, elas não conhecem. A Bíblia fala que o diabo cegou o entendimento. Então somos nós que temos que desvendar, amada, as coisas do reino para essa pessoa. Quando é você entender, amado, que a nossa vida não é mais preciosa, que as coisas velhas já passaram, nós não vamos mais agora fazer a minha vontade, mas eu gosto disso. Não, eu prefiro assim. E o Senhor dizendo: não, mas eu tenho um plano para você. Amém, Janaína, é isso mesmo. Eu tenho um plano para você. Aí nós nos colocamos debaixo da vontade dEle. Amado, nós vamos entender como uma pessoa pode fazer isso. Lá em Atos, primeiro mártir da igreja, em Atos capítulo 7. Eu vou colocar só no contexto, Atos 7, 54 ao 60. Fala que Estevão, ele pregava o evangelho, anunciava as boas novas. E ele, eu vou citar para nós ganharmos tempo, amém, amado? Ele se tornou o primeiro mártir da igreja, ele pregava o evangelho, anunciava as boas novas para Jesus, de Jesus. E aí pegaram ele e mandaram ele se calar, e ele não se calava, porque ele entendia que Jesus era verdade, ninguém podia parar. E ele é apedrejado. Aleluia. Ele é apedrejado e lá tem um jovem assistindo. Ele sendo apedrejado, dando um aval. E ele é apedrejado. Eu vou ler com você, amado. Eu tenho que ler isso aqui com você. Abre lá Atos. Eita glória. Obrigado, Espírito Santo. Atos 7. É muito tremenda essa passagem. Vamos ler, amado. Não estamos perdendo tempo. Amém? Glória a Deus. Atos 7, 54. Atos 7, 54. Ouvindo ele isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Diga: cheio do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava lá nele, está em nós. Amém, amados? Não mudou. O que muda é a atitude daquele que está carregando o Espírito. Amém? De cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu... Citou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Aleluia. Amado, o nosso Jesus está dando um respaldo. Eu estou aqui, filho. Aleluia. Diz que o Filho, ele podia estar, a Bíblia fala que Jesus está à destra de Deus sentado.
Só que aqui para receber Estevão, ele levanta de pé, amado. O diabo pode dizer que você é qualquer um, que você não tem família, que você é um perdedor. Mas aqui Jesus fica de pé para receber Estevão. Porque Estevão aqui estava fazendo a vontade do Senhor. Estevão aqui ia ser morto aqui no texto, vamos continuar lendo. Estevão ia ser morto, mas ele continuava firme. Eita Jesus, obrigado Espírito Santo. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânime arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aos 60, amado. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute esses pecados. E com essas palavras, adormeceu. Amado, olha só, eu queria que você entrasse nessa cena. Um homem sendo apedrejado e morto por fazer a vontade de Jesus. Por pregar as boas novas. Por estar fazendo a coisa certa. Ele agora vai ser apedrejado e morto. Mas as palavras últimas que saem da boca dele é: Senhor, não imputa esses pecados a ele. Lembra de quem essas palavras, amado? Do próprio Jesus. Ou seja, ele ficou tão parecido com Cristo, que ele usa as mesmas palavras: não imputa esses pecados a ele. Sabe o que é isso, amado? Andar com Cristo. Se andarmos como éramos, pisou no pé, pisa de volta. Pisou no pé, dá logo uma rasteira, é melhor. Puxou o cabelo, eu vou lá e arranco. Mas em Cristo, pisou no pé, meu amado, foi meu pé que estava embaixo. Tão parecido com Cristo, que saiam as mesmas palavras de Cristo. Aleluia. Eu e você tem que ser tão parecido com Cristo e dizer: menino, tu estás tão santo. Melhor ouvir isso, de que ouvir: e tu é crente, é? Nem parece. Isso é uma verdade que dói, amado. As pessoas têm que olhar e dizer: rapaz, eu conversava com um primo meu esses dias, e ele muito feliz, ele soube que eu era pastor agora, e ele disse: eu posso dizer por aí que você é pastor? Eu disse: pode. Olha só, amado, a alegria dele em saber que tem um primo na família que é pastor. Se eu não desse um testemunho de uma velha criatura para uma nova, ele não queria nem saber o que eu era. E ele mora perto da casa do meu pai, da minha casa. E ele ficou numa alegria tão grande quando ele soube. Então o meu testemunho e o teu testemunho, amado, tem que ser as pessoas olharem e dizer: rapaz, eu conhecia, mas houve uma mudança. Amado, quem vai ser exaltado quando isso acontecer é o nosso Cristo. Aleluia. Amado, nesse texto aqui, não vai parar por aí, eu queria que você agora abrisse em Atos 9. Esse jovem que recebeu as coisas de Estevão, que foi apedrejado, foi o próprio Saulo. Aleluia. Aleluia. Atos 9:1. Glória a Deus. Você está sendo abençoado? Aqui diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigir-se ao sumo sacerdote. Amado, eu vou te colocar no contexto, que a hora geralmente comigo ela passa mais rápido, eu não sei o que é, mas está tudo bem. Saulo aqui, ele tomou gosto pela coisa. Saulo era um defensor da lei. Saulo não estava fazendo aquilo porque ele era mau. Saulo estava fazendo achando que estava fazendo certo. Só que ele agora, ele diz: rapaz, já apedrejamos um, mas aqui eles agora vão se dissipar. E agora eu vou pedir agora um ordem ao sumo sacerdote para eu ir para outro lugar onde eles estão indo. E ele vai no sumo sacerdote e pede uma carta, em que ele podia ter acesso a Damasco, para poder perseguir os crentes e matar os crentes. Só que a caminho de Damasco, aleluia, Saulo e sua cambada, a caminho de Damasco para pregar aos nossos irmãos em Cristo. Aí ele tem um encontro com Jesus. Aleluia. O mesmo Saulo que diz, apedrejou e estava assistindo. Mata. Colocaram aqui as coisas aí, ó, Saulo. Pronto. Mata esse mesmo Saulo. Por isso, amado, que esse evangelho é a verdade. Esse evangelho é transformador. O mesmo Saulo assassino, o mesmo Saulo que matava os crentes. Não é matar um assassino aí fora. Ah, não, mereceu. Não.
era matar os crentes, aquele que não estava fazendo nada de errado. Esse mesmo Saulo agora tem um encontro com Jesus. A Bíblia fala que ele ia a caminho de Damasco e caindo ele, Jesus brada em alta voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Senhor, quem és? Eu não estou perseguindo. Ele diz: quem persegue os crentes, persegue a mim. E ele diz, e ele agora vai para uma cidade, e ele agora envia uma pessoa chamada Ananias, e ali Saulo fica cego por 3 dias, e ele envia uma pessoa chamada Ananias, e vai lá, e quando é mencionado o nome de Saulo, o amado das coisas de Deus é tão perfeita. Imagina aquele que estava matando os crentes, agora Deus vai falar com Ananias, hein, pastor Lucas? Deus vai falar com Ananias, aí diz: olha, vai lá, na rua chamada direita, e tem um homem chamado Saulo de Tarso. Aí Ananias diz: Senhor, eu tenho escutado falar desse homem aí, é ele que está nos matando. Só que olha a intimidade com Deus. Ele diz: não, mas agora ele vai sofrer pelo meu nome. Ele vai pregar aos gentios, ele vai pregar na alta sociedade, ele vai pregar aos reis, ele agora vai sofrer pelo meu nome. Aquele que era matador de crente, amado, ele agora vai ser o homem que escreve 13 livros do Novo Testamento, um homem que andou evangelizou todo um continente na Ásia Menor. Não tinha avião não, amados, não tinha carro. Acho que era de cavalo, navio, alguma coisa desse tipo, barco. Evangelizando um homem que perseguiu os crentes. Ele agora tem a transformação por Cristo. Por isso, amado, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Aquele que matava os crentes, agora ele está defendendo os crentes. Aquele que matava os crentes porque perseguia, porque anunciava Jesus, agora o próprio Saulo de Tarso tem a vida transformada, tem um nome transformado, que aí conhecemos como Paulo. O apóstolo Paulo, ele mais na frente, para a gente ganhar tempo, mais na frente agora, ele vai ser morto também, amado, por causa do nome de Cristo, por defender aquilo que ele crê. Aleluia, aleluia, amado. Se as coisas velhas já passaram, amado, você tem que abrir a boca e anunciar esse Cristo que vive. E agora Saulo vai ser decapitado, amado. Saulo ministra, prega, vai preso, como a gente sabe, a gente não vai entrar nesse contexto, mas eu quero entrar num contexto onde aquele que matava os crentes, quando tem um encontro com Jesus, as coisas velhas já passaram. E eis que em Cristo tudo se fez novo, amado. Esses homens, amado, perderam as suas próprias vidas, fazendo a vontade do Senhor. Nós aqui no Brasil, em Arco Verde, nós não precisamos perder a nossa vida, literalmente. Mas podemos sim ir matando aquilo que não agrada a Deus todos os dias. Inveja da velha criatura. Falsidade, velha criatura. Ira, velha criatura. Tudo que for da velha criatura, amado, nós temos agora o Espírito recriado em Cristo, amado. Não é em qualquer um, não é em Cristo. Então o que for velho não faz mais parte da minha natureza, não faz mais parte da minha vida como cristã. Não é porque o senhor é pastor, só chega a ser pastor porque primeiro tem uma vida de crente. Aleluia. Primeiro lugar, ser pastor, eu sou crente, filho de Deus. Todos nós somos filhos, vamos para o mesmo céu. O que eu e você tem que entender e fazer aqui enquanto vida tiver, aquilo que pode envergonhar, vai tirando. Isso aqui não. Vai saindo, para que possamos apresentar um Cristo. Para que as pessoas possam olhar para nós e dizer, realmente, só poderia ter sido Deus. Aquele que matava os crentes, ele agora é aquele que defende os crentes, ele agora é um próprio crente. Aleluia. E nós sabemos a história que Paulo foi decapitado. Perdeu a sua cabeça, mas ele não perdeu a fé. Por isso que ele mesmo diz, combati o bom combate. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eita glória, amado. Nós temos que se inspirar nesses grandes homens de Deus, amado. A Bíblia está recheada de algo que nos fortaleça, de promessas que vai ser cumpridas da parte de Deus. Amado, o mais poderoso está dentro de você. O mais poderoso está dentro de mim. O fruto do Espírito recriado em Cristo, eu posso exalar bondade. Eu posso andar em amor. Não só agir, não andar. É de manhã, de tarde, de noite, as pessoas poderem ver o amor de Cristo sendo exalado na minha vida e através dela.
E as pessoas olham e dizem, rapaz, realmente Deus mudou aquela vida, Deus mudou aquela família. O nome do Senhor é quem é glorificado quando exalamos Cristo, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E você tem que entender que as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram todas novas. Por isso que disse, estávamos indo em direção ao inferno, éramos filho da ira, filho da desobediência, mas em Cristo Jesus, Ele nos pegou do império das trevas e nos transportou junto conosco para o reino do Filho do seu amor. Nós precisamos entender, amado, que estamos no reino de Deus. Nossa pátria é celestial. Nossa pátria não é Arco Verde, não é Brasil, não é essa terra. Estamos aqui por um tempo. Então, se estamos por um tempo, temos que começar a exalar já o céu aqui na terra. O que é que está saindo da minha e da tua boca? As coisas das velhas criaturas. A Bíblia fala, aquele que mentia, não minta mais. Amém, pastor, isso mesmo. Aquele que mentia, não minta mais. É da velha criatura. Oh, mas está tão difícil. Ei, mas você está com Cristo agora. Aqui ninguém está para julgar ninguém. Nós estamos caminhando todos juntos. Talvez um erro que eu tenho, o pastor Fernando não tenha, o pastor Jacques não tenha. Mas talvez uma coisa que eu tenho, ele não tem. E vamos caminhando juntos, amado. Quando o ministrante vem para cá, não é para acusar a tua vida, é para te abençoar. Eu sou abençoado quando escuto a mim mesmo. Aquilo que está pesando, rapaz, eu quero caminhar livre. Então aquilo que está pesando eu vou tirando para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Eu já vi pessoas dizer, rapaz, uma coisa que eu sei de verbo lá é que para pregar lá é difícil. É, amado, é mesmo, e tem que ser. Antes era mais ainda na antiga aliança com o pastor Tony. Agora na graça com o pastor Johnny, ainda tem um crivo para ser passado, amado. Porque negócio não vai subir aqui não, amado. Porque é um nome que tem que ser zelado, o nome de Cristo. E segundo, o pastor Johnny está dando confiança aos ministros que sobem. Então não podemos viver de qualquer jeito, porque agora as coisas velhas já passaram. Não estou falando, amado, de mudar o seu jeito. Ah, pastor Fernando é tão quietinho assim, o jeito dele, a voz grossa. Ele agora tem que falar, não, esse é o jeito dele, Deus fez assim. O meu já é mais parafatório que uma ira, né? Rio com vento. Mas é assim que somos, foi assim que Deus nos fez. Então a nossa personalidade, foi Deus quem fez, amado. O que tem que ser mudado é o caráter. Aleluia. A personalidade não. A pessoa que gosta de rir, ele vai continuar rindo. Aquele que é mais sério vai alcançar a pessoa daquele jeito dele mais sério. Agora, o caráter do que ri e do que fica sério é que tem que ser moldado. Aquele que mentia, falta de caráter. Mas agora em Cristo, nova criatura, um bom caráter. Podemos, aqui na Arco Verde, podemos falar do caráter do nosso pastor Johnny, mano. Aqui está o tesoureiro aqui, a diretoria aqui. Diretoria. O caráter do nosso pastor, gente. Você não vai se preocupar em colocar um dízimo ali, rapaz, o que é que vai fazer? Uma oferta. A gente está muito próximo do pastor. Os pastores e a diretoria, a gente sabe quem é o nosso pastor Johnny. É ou não é, pastor? É, não é, pastor Lucas? Pastor Jacques. O caráter dele faz com que você diga assim, rapaz, eu vou ofertar e trazer o dízimo porque eu sei onde está indo. Um homem de caráter, amado. Glória a Deus para a vida dele, amado. Ah, mas porque pastor é assim, fulano é assim. Pode ser lá o que for, amado, mas o nosso não, o nosso tem caráter. Como ele mesmo disse, eu não sou ladrão, eu sou polícia. Então, amado, nós estamos seguros com a nossa liderança. Com as nossas lideranças, o pastor Johnny e os outros pastores, ministros aqui. A diretoria, nós estamos seguros, amado. Por quê? Porque as coisas velhas ficaram para trás. Aquele que não rouba, não roube mais. Não sei se você sabia, amado, está vindo para falar isso, eu vou falar. O pastor Johnny não mexe nas finanças daqui, não. Quem mexe nas finanças daqui é os tesoureiros. Não é, ou não é tesoureiro? São os tesoureiros que resolvem as coisas daqui, amado. Por quê? Porque são nova criatura. Talvez ele não fazia isso antes. Não tinha problema com isso. Mas em Cristo você vai dormir sossegado, amado. As pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer, rapaz, como é bom olhar para essas pessoas e se espelhar nelas. Eu hoje, de manhã, saímos daqui do culto, eu e minha esposa, e levamos uma pessoa para casa. E quando chegou lá, essa pessoa disse, espera um pouquinho aí que eu tenho algo para dar a vocês. E ficamos esperando no carro, daqui a pouco essa pessoa chega, mano. E ele chegou com 2 mimos, um lanche, e 2 papéis escritos para mim e para a Marcela.
E quando a gente leu lá, e essa pessoa chorava entregando a gente, e dizendo que, agradecendo por nós. E a gente pensa que não está fazendo muita coisa, e disse, não, eu quero agradecer pelo que vocês são para nós. Ela dizendo pessoalmente e chorando. E eu olhei assim, ela chorando e dizendo, muito obrigado, muito obrigado. E depois ela mandou aqueles dois papelzinhos com umas frases muito bonitas, agradecendo que eu e Marcela tem em nós como um espelho de família. Olha só, amado. Isso não tem preço de ouvir isso, amado. Não, se fosse uma oferta ali eu ouvir aquilo dali, eu preferia ouvir aquilo dali. Porque não tem preço, dinheiro tem preço. Mas as palavras que eu ouvi do coração dela, isso não tem preço. E se ela falou, amado, é porque ela está vendo em nós um Cristo que estamos ministrando, não só com palavras, mas com vida. Amém, meu amado? Porque se as coisas velhas ficaram e as coisas novas estão se apresentando, tem que se apresentar conforme a palavra de Deus diz. Amém, amados? Lá em Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lá em João capítulo 8, versículo 32, diz o que, amado? Esse é chavão. Conhecereis a verdade, amado, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, amado? Jesus Cristo. Eu quando meditava antes de trazer a palavra aqui hoje à noite, uma vez que conhecemos Jesus, amado, foi o primeiro passo. Aceitamos Jesus, fomos libertos. Só que agora existe um caminho a ser trilhado nele. Aí conhecendo as Escrituras é que vamos ser libertos dessas coisas que estavam no passado. Eu quando me converti, algumas coisas foram instantâneas, na mesma hora. Instantâneo, chega assim, pum, parou. Outras foi ao longo da caminhada. Mas teve coisas que foi instantâneo, não sei como foi na sua vida. Mas as coisas velhas começaram a ficar para trás. Aquilo que eu fazia, eu ministrando para uma jovem, e eu dizendo que Jesus era isso. Eu não sabia falar muito porque eu era novo convertido, e eu comecei a dizer que Jesus mudava a vida, mudou a minha vida, e que se não for, como eu dizia, se não for crente vai para o inferno. Olha só, rapaz. Mas Deus sabe, né? O meu conhecimento era pequenininho. Olha, se não se converter vai para o inferno. Não diga nada, se Jesus voltar, eu ficar querendo que ele voltasse, gente. Olha, eu ficava querendo que ele voltasse para o povo pagar. Diga aí, gente. Mas Deus tem misericórdia, ele não voltou. E vamos pregar o evangelho. E ali eu, todo empolgado. Rapaz, eu fui brincar, fugiu. Quer dizer, vamos voltar para a palavra. Fugiu, quer dizer. E ali, vamos voltar. O Espírito Santo vai lembrar. Junto com conhecereis a verdade vos libertará. Sim, ele voltou. Obrigado, Espírito Santo. Vocês gostam de ir para contrair, descontrair, né? Amados, e aquela verdade em mim, eu dizia, não, povo, que a palavra mudava, a palavra mudava. E muitas coisas na minha vida ainda estavam sendo transformadas. Só que chegou um tempo que as pessoas olhavam e eu dizia, rapaz, esse rapaz é diferente. E eu fui falar de Jesus para um jovem. E eu comecei a falar para ela que Jesus mudava, que Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. E ela disse, não é assim também não, menino. Tu tem quantos anos? Eu disse, tem 21 anos. Oxe, tu vai perder a tua vida. Isso é para velho, menino. Aí quer dizer, tu não bebe? Eu digo, bebo não. Não fuma? Eu digo, não. Não. Aí tu disse, não é assim não. E eu digo, é assim. Eu me arrumava, disse, tu tão bonito, rapaz. E eu, olha aí. Um elogio, né? Tu tão bonito, tu vai ser crente, aí tu vai perder a tua vida. Eu digo, não. Pelo contrário. Eu ganhei agora a vida em Cristo. Aí isso não é não. E o Espírito Santo convenceu essa pessoa. Ela morava perto da minha casa, da casa da minha mãe. E quando eu ia para lá, aí eu ficava dizendo de Jesus para ela, de Jesus. Ela disse, eu quero conhecer que igreja é essa. E apresentei Jesus para ela. E ela veio para o Verbo da Vida no outro prédio. Ela se converteu, essa pessoa. Essa pessoa fez o rema. Essa pessoa está dando fruto, está firme. Ela é a sua casa. E o filho dela é daqui de Arco Verde, firme e forte, amado. Mas ela dizia que não era verdade o que eu falava. Por quê, amado? Porque o mundo não sabe dessas verdades. Mas eu continuei falando e o Espírito Santo continuou fazendo a parte dele, convencendo. E aquela não aceitou Jesus, amado. E quantas pessoas, amado, estão aí precisando ouvir de mim e de você que a palavra de Deus ainda é viva, pastor. Ainda ela é eficaz. Os desbravadores aqui, o pastor Lucas, pastor Jacques, pastor Fernando nos pontos de pregações aqui. Por que eles estão lá?
Não é porque o pastor John diz, vai lá, não é porque ele sabe que a palavra é a verdade e está sendo um povo sendo alcançado. Prostituta deixando a prostituição, drogado deixando as drogas, homossexuais deixando o homossexualismo, porque a palavra de Deus, ela transforma, não importa o que seja. Mas é para os pastores. Na Bíblia fala que o ministério da reconciliação ficou para mim e para você, amado. Então eu e você, como uma nova criatura que somos em Cristo Jesus, podemos sim abrir a boca e falar desse Deus que vive e que transforma e as pessoas vão ser alcançadas. Amém? Podemos exalar o fruto e as pessoas veem em nós esse fruto e mudar de vida. Como podemos estar debaixo de uma direção da parte de Deus, orando por as pessoas e as pessoas sendo curadas e dizer só pode ser Deus. Amado, uma prova que você é de Cristo é quando tem demônio para expulsar. É impressionante. Por que eles mesmos não expulsam? Já parou para pensar nisso? E por que eles não se convertem? Porque quem convence é o Espírito. Eles não expulsam porque eles sabem que eles não têm poder para isso. Eles chamam os crentes porque eles sabem que os crentes conseguem expulsar os demônios. E você pode perguntar, mas ele não está vendo o demônio sendo expulso, por que ele não se converte? Porque o convencimento do pecado é o Espírito Santo que faz. Por isso que mesmo vendo o sinal, aquelas pessoas não se convertem. O demônio sai, obrigado pastor, coisa boa, glória a Deus. E eles continuam a mesma vida, porque ali eles estão cegos espiritualmente. Para eles veem o sinal, mas ainda assim eles não se convertem. Por isso que eu e você tem que pregar o evangelho, expulsando demônio, curando os enfermos, vivendo uma vida, mas também não deixando de propagar essa palavra. Fazer um convite. Vou finalizar com isso. A palavra, ela é a verdade. Eu meditava hoje à tarde o irmão Joãozinho. Quem conheceu o irmão Joãozinho aqui? Mais alto, irmão. Irmão Joãozinho uma vez disse uma palavra a mim, eu nunca esqueci. E hoje, quando eu montava a ministração, o Espírito Santo lembrou disso. Ele disse, Ildinho, quando tu prega o que vive. Aí eu digo, amém, Joãozinho, glória a Deus. Ele disse, sabe por quê? Porque sua família vem lhe escutar. E eu parei assim, eu disse, rapaz, nunca tinha prestado atenção nisso. Ele disse, se você pregasse o que você não é, o que você não vive, sua família não vinha lhe ouvir. Aqui eu estou vendo os rostos da minha família, irmã, tem minha cunhada, tem várias pessoas aqui da minha família. E ele disse, isso aí eu nunca esqueci, mas o Espírito Santo trouxe isso para mim. Ele disse, quando você vai ministrar, sua família vem lhe ouvir. É porque você é aqui na igreja o que você é em casa. Senão eles não viriam lhe ouvir. E isso, eu nunca esqueci essa frase, mano. O Espírito Santo me lembrou disso hoje. E disse, fale para a igreja. As pessoas vão querer ouvir você quando você for. As pessoas vão querer me ouvir quando eu for a nova criatura em Cristo Jesus. Existe uma caminhada, meu sobrinho está ali também, Deus te abençoe, meu filho. Existe uma caminhada que tem coisas que ainda vai estar em nós, novo convertido principalmente. Está tudo certo o novo convertido. Está tudo certo o novo convertido, bebia todo final de semana e se converteu, uma vez ou outra tomou uma cerveja. Amado, para um novo convertido não é escândalo não, amado. É um processo, pode ser que seja na hora, mas pode ser um processo. Mas para um crente maduro, ou para um crente que já tem a revelação na palavra, trazendo para o contexto do verbo da vida que já tem o rema, andar de qualquer jeito, amado, não cabe mais a nós. Não cabe mais a nós. Não é para que eu seja o santinho. Pastor Lucas agora é todo santinho, é todo malhadinho, só quer ser. Não, é que a pessoa vai para pastor Lucas e diz, rapaz, eita, homem de Deus, é um pastorzão. Aí quem é glorificado o nome do Senhor. As pessoas fazem, sabe o quê? Querer aconselhamento, pastor Jacques, pastor Fernando. As pessoas vão abrir os seus corações para nos ouvir, porque eles veem em nós, não a pessoa, mas veem uma unção de Deus que através de nós podemos abençoar as pessoas. Só que isso não fica só para os pastores, amado. Você pode sim aconselhar pessoas. Você pode sim abençoar pessoas. Mas as pessoas têm que enxergar em você uma pessoa de Deus. Porque ela vai abrir a vida dela para dizer, ó, minha vida está assim, assim, assim. E você, capacitado por Deus, vai trazer as instruções certas. E as pessoas vão ser alcançadas, casamento restaurado, famílias restauradas. Porque você, debaixo da direção do Senhor, guiado pelo Espírito de Deus, trouxe uma palavra certa para essas pessoas.
porque agora somos nova criatura. Não esquece disso, amado. Não esquece disso. Aquilo que era do velho homem, deixa para trás. Aquilo que tiver em mim, que é do velho homem, que o Espírito Santo me lembre todos os dias para deixar para trás. Que eu venha exalar o bom perfume de Cristo. Amém, amado? E finalizando agora de verdade. Eu trouxe na época aqui, quando eu me converti, uns meus sobrinhos pequenos para cá. Já cheguei a trazer 13 pessoas num corsinho daquele miudinho, tem? Eu chamo corsinho Windy, aquele pequenininho. 13 pessoas, e eu passava e dizia, lata de sardinha. E o povo vinha assim, ó, do jeito que eu trazia, o carro nunca quebrou, amém, amado? E essas pessoas, esse meu sobrinho, todos se converteram, pequenininho, depois se afastaram. Mas para a honra e glória do Senhor, a palavra de Deus é a verdade. E hoje eu tenho uma sobrinha minha que está fazendo a vontade do Senhor, lá em Uruguaiana, vizinho com a Argentina. Casou esse ano, e depois do casamento foi com o esposo dela, e eles estão ministrando a palavra de Deus na igreja dele. Ele tem 25 anos, ela tem 24, e já são um casal de pastores. Saiu daqui do verbo da vida, mano. E eu fico muito feliz em ouvir isso. E eles agradeceram por ter ministrado a palavra. Eu também tenho um sobrinho em Aldeia, em Recife, que estava aqui, vida perdida, agora perdida mesmo. Usava tudo que não presta, acabado de tudo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ele mandou para mim uns vídeos esses dias. Ele estava ministrando para a igreja de criança. E está numa igreja com mais de 1000 membros lá em Aldeia. E tem sido uma bênção lá. E ele faz esses stories aqui que as meninas fazem na mídia aqui. E ele mandou para mim, fazendo as perguntas, e eu vendo aquele fruto. E ele mandou para mim, tio, tudo isso aqui foi porque o Senhor não desistiu de mim. Tudo isso aqui é porque eu vi no Senhor. Amém, amados?